Wagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro em livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos retomando aqui, continuando o nosso Vale a Resenha sobre a biografia de Franz Kafka dentro do nosso ciclo Kafka. Né? Então, antes a gente dar prosseguimento, né, no que nós já começamos domingo passado, né, na primeira parte da biografia, quero fazer alguns breves recados e depois a gente iniciar, porque a gente tem um longo caminho pela frente, aí desde 1913, que foi onde nós paramos no domingo passado, até 1924, onde Kafka tem o seu falecimento, né, onde Kafka morre, e aí toda essa história dele é contada, e aqui nesse período nós vamos ter muitas coisas interessantes, nós vamos ter muitos fatos interessantes, nós vamos adentrar em questões que não foram tocadas na parte inicial dessa biografia. Então tem muita coisa pela frente, então vamos seguir o quanto antes. Mas antes, um recado importante, que é a nossa mudança, né, a partir do próximo domingo. Nós vamos iniciar uma nova fase aqui do ciclo Kafka, esse ciclo que se iniciou dedicado aí à obra de Franz Kafka, mais especificamente a esta obra aqui, O Processo, de Franz Kafka, de 1925. Então nós já começamos domingo passado com a primeira parte da biografia, hoje temos a segunda parte da biografia, e domingo que vem vamos iniciar o Na Lupa do Lippe, que é essa nossa série de vídeos mais aprofundados, mais densos, mais detalhados sobre esse livro aqui, O Processo. E começamos domingo que vem, porque faremos isso para e passo, como já foi explicado no outro vídeo, com a leitura dirigida, conduzida aí pela psicóloga Maria Camila Moura, que vai se iniciar no dia 13, aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui da Maria Camila para que vocês tenham, quem quiser acompanhar essa leitura dirigida vai poder acompanhar através do YouTube gratuitamente. Então toda quarta-feira, religiosamente, estaremos juntos para discutir aí os capítulos dessa grande obra, O Processo. Então a Maria Camila começa a leitura dirigida na quarta-feira, dia 13, e no dia 17, no domingo, tem o nosso vídeo aqui do Prazer em Conhecer Lippe, discutindo aí provavelmente os mesmos capítulos, ou a mesma parte inicial do vídeo a que se dedicar a Maria Camila. Eu quero fazer sempre um contraponto, sempre um par e passo. Na medida que ela for avançando, nós vamos avançando aqui também. Obviamente, como eu sempre digo, não se trata de uma reprodução do que vai ser colocado na leitura dirigida. Se trata de um contraponto, de uma complementação. Então eu vou fazer a minha análise, vou fazer a minha investigação, vamos dizer assim, como eu fiz com o Jovem Torles, que foi esse outro livro aqui, Robert Musil, O Jovem Torles, de 1906. Esse livro aqui já foi Vale a Resenha, então já tem aqui no canal um vídeo dele com Vale a Resenha, que é um vídeo de apresentação desse texto, e também já tivemos o nosso Na Lupa do Lippe com o Jovem Torles. E aí foram 5 horas, 4 vídeos, mais de 5 horas de conteúdo detalhado, esmiuçando essa obra aqui, cada palavra, cada frase, cada parágrafo. É isso que a gente faz dentro do nosso Na Lupa do Lippe. E é o que pretendemos fazer com O Processo de Franz Kafka. Então, esse é o recado principal. Seguimos agora, segunda parte do nosso ciclo Kafka. Primeira parte do domingo passado, primeira parte da biografia. Essa biografia aqui. A biografia escrita por Gerhard George Lemaire, né, uma biografia escrita em 2005, publicada em 2005 originalmente, que nós estamos trazendo aqui, porque a gente entende que conhecer a vida do Kafka é fundamental para entender os meandros, né, do processo. Então esse é o livro que nós estamos apresentando, já começamos a primeira parte na semana passada, dos antecedentes de Kafka, né, do seu bisavô, até a sua primeira publicação de um livro, Contemplações, em 1913, e agora seguiremos de 1913, como eu disse, até 1924, com a morte do Kafka, certo? Então acho que esse é basicamente, então, como eu disse, primeira parte, segunda parte hoje, e domingo que vem iniciamos aí uma nova fase com o Na Lupa do Lippe sobre O Processo, esmiuçando detalhadamente cada parte do livro, ok? Então esse é o nosso recado inicial. Então agora a gente vai mergulhar na segunda etapa, na segunda parte da biografia do Kafka, que nós deixamos para agora. Como eu disse, muitos aspectos importantes, muitos aspectos não foram tocados na primeira parte e que aqui vão aparecer. Então vamos lá, estou com o nosso roteiro aqui já diante de nós. Primeiro aspecto que vale a pena a gente chamar a atenção é com relação a um ponto muito específico, muito especial,
que foi tocado aqui na primeira parte, mas que a gente não se deteve, não houve um aprofundamento, que agora o autor já começa essa segunda parte com essa perspectiva, que é a perspectiva religiosa. Então, desde o início, nós falamos que Kafka ele nasce dentro de uma família judia, né, de tradição judia. Então, isso é muito claro para ele, tanto que nós falamos aqui dessas três dimensões, né, que abarcam a vida do Kafka, que se refletem, de certa maneira, na sua produção, que é o fato de ele ser de uma comunidade judia, falando alemão dentro de um território que seria futuramente a República Tcheca. Então nós temos aí três culturas, né, se sobrepondo. A cultura judia, a cultura alemã pela fala, pelos ensinamentos, pela leitura que Kafka fazia em alemão, e sua pronúncia, né, sua fala, sua comunicação, sua linguagem em alemão, e também a linguagem que ele estava envolvido ali, imiscuído na sociedade tcheca, né, que era um outro tipo de linguagem também. Então essas três dimensões se sobrepõem dentro da vida, dentro da existência, dentro da percepção que Kafka tem do mundo. Então esse aspecto do judeu, da sua judeidade, vamos dizer assim, dessa qualidade de judeu, ela era, como bem colocado aqui pelo autor, muito tênue, porque a família de Kafka, apesar de judia, apesar de claramente judia, declaradamente judia, ela tinha uma relação com a religião muito, muito frágil, muito, eu diria assim, muito burocrática. Ela participava das grandes festas judias, né? Ela visitava a sinagoga, mas não era uma prática tão intensa, ela não tinha o aspecto da religiosidade como um aspecto tão central dentro da vida da família de Kafka. Então isso também fez com que ele não tivesse uma relação tão imediata, tão forte com a questão da religião judia. Então o que é que ele faz? Ele, por ter esse ambiente familiar não tão rigoroso e que não despertasse tanto para ele a questão da religião judaica, né, vamos dizer assim, judia não, judaica, ele é influenciado por alguns colegas ali do liceu, do ginásio ainda, e esses colegas são ateus. Então a primeira relação que ele tem, vamos dizer assim, com a religiosidade, né, já com uma decisão mais individual, é a decisão de ser ateu. Então, primeiramente, ele se considera ateu. Isso vai mudar lá na frente, né? Isso a gente vai verificar como isso vai mudar muito significativamente a partir de 1911. Em 1911, das suas andanças ali pelos cafés, pela noite de Praga, tem um aspecto importante. Ele não era alguém ligado com teatro. Kafka não tinha uma predileção pelo teatro, pelas peças. As peças de teatro que ele viu, inclusive, ele tinha um olhar crítico. Ele não gostava do que era apresentado em Praga enquanto teatro. Ele mesmo, inclusive, fez uma tentativa, ele fez um esboço, né? Ele fez uma tentativa de escrever uma peça de teatro, mas não conseguiu, não foi adiante, então essa peça acabou nunca sendo de fato escrita. E ele também, como eu disse, tinha essa relação meio distante do teatro e não gostava do que era apresentado em Praga em termos de teatro. Até que, em 1911, no Café Savoy, um daqueles famosos cafés, né, que nós comentamos também na primeira parte, que eram esses centros intelectuais de Praga, né, os cafés. Então, no Café Savoy, ele vê uma apresentação de uma trupe de teatro Yiddish. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é uma trupe de teatro tradicional da cultura judaica. Então, essa que era comandada pelo Isaac Lovi, então, essa figura também que impressionou muito Kafka, esse líder dessa trupe de teatro, que apresenta essa peça O Batizado no Café Savoy, e essa peça impressiona Kafka tremendamente. E essa impressão por ele, essa impressão que ele tem, esse impacto que ele tem, desperta nele um interesse muito grande pelo teatro Yiddish e até pela literatura Yiddish, ou seja, pelas raízes ali da cultura judaica. Então isso aproxima, né, aquela distância que ele tinha, ou aquela relação burocrática que ele tinha no ambiente familiar com relação à cultura judaica. Com essa apresentação de teatro, ele se encanta, ele vê nessa apresentação as raízes da sua própria identidade. Então ele começa a se interessar pelo teatro Yiddish e pela literatura Yiddish, inclusive chegando a fazer uma palestra sobre isso. Tal é o seu interesse por esse tema. Então isso é um ponto já muda a chave da religiosidade para Kafka. Inclusive, isso vai se refletir mais adiante em algumas das suas relações amorosas, né, que passam por um encanto que ele tem por uma dessas mulheres que também era uma profunda conhecedora
da cultura judaica. Então isso também o encantou muito da linguagem hebraica, né? Então isso o encantou muito por conta também desse encontro que ele tem em 1911 com essa trupe de teatro Yiddish e que desperta nele essa conexão que até então ele não tinha com as suas raízes judaicas. O autor segue adiante, então, depois desse momento, que é um momento super importante, né, para se entender a evolução de Kafka enquanto ser humano, evidentemente, enquanto produtor também de textos literários, mas ele passa agora para uma outra fase. Ele volta a discutir a questão do trabalho para Kafka. E aí tem um aspecto super importante que muita gente talvez que conte a biografia do Kafka, ou que passe pela biografia do Kafka. Eu já vi alguns vídeos aqui e eles não tocam nesse tema. E eu achei esse tema tão importante, esse momento da vida do Kafka tão importante. Foi um momento rápido, mas um momento que foi interessante para mim. Eu queria chamar a atenção aqui porque o Lemer chama essa atenção, né? O autor aqui da nossa biografia. Ele volta a falar da questão do profissional de Kafka, dizendo, novamente, Kafka muito bem no trabalho, na agência de seguros do governo da Boêmia, muito bem quisto pelos seus superiores, muito bem admirado pelos seus colegas, fazendo textos, relatórios muito bons. Inclusive essa ideia dos relatórios técnicos escritos por um autor, né, feitos por um escritor, me lembraram muito dos relatórios de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, grande escritor brasileiro, ele era conhecido, ele exerceu essa atividade burocrática, essa atividade administrativa, ele fazia relatórios que ficaram conhecidos pela beleza do texto. Imagine você fazer relatórios administrativos cuja beleza do texto, né, impressionam. Então, isso me lembrou aqui quando o autor se refere aos relatórios de Kafka, que eram muito bem feitos, que impressionavam seus colegas. Me lembrou aí o nosso querido Graciliano Ramos. Graciliano, que é também um dos nossos autores favoritos aqui da casa. Já tivemos a oportunidade de ler o Vidas Secas, né, o seu grande clássico, Infância, que é maravilhoso, e Angústia, também um texto muito interessante, que vale a pena a gente voltar depois a discutir aqui no canal. Mas seguindo adiante, então temos aí um Kafka que né, se dedica ao trabalho, que é um profissional dedicado, é um profissional que se esforça, é um profissional que faz bem o seu trabalho, porém sabemos que o que ele almeja de fato, né, o seu grande objetivo, é ser um escritor, é dedicar-se à escrita. E ele, né, tanto buscou aquela possibilidade de trabalhar com o governo para ter as suas tardes livres, né, para poder escrever, mas ainda assim ele não consegue produzir como ele queria. A gente já tinha falado disso anteriormente. Mas para complicar a vida do Kafka um pouquinho mais, vamos ter aí um grande detalhe, né, que é um desejo que seu pai Hermann tinha há algum tempo. Isso é interessante notar, né, como o Kafka muitas vezes olhou para o seu pai com admiração pela forma como ele lidava com os empregados ali do seu comércio, né, do seu comércio de tecidos e quinquilharias, né, e outros materiais secos e molhados, mas basicamente questão dos tecidos. Mas havia em Hermann um desejo. Ele via a classe dos comerciantes como uma classe inferior, como uma classe subalterna, uma classe sem tanto prestígio dentro daquela sociedade ali de Praga. Quem tinha prestígio? Quem eram os grandes homens, né, de Praga? Os industriais, os fabricantes, né, aqueles que tinham indústrias, que produziam coisas, mais do que aqueles que vendiam as coisas. Então Hermann ele trazia no peito dele uma vontade de ascender da classe dos comerciantes para a classe dos industriais. E essa oportunidade vem quando ele casa sua filha Gabriele, casa-se com um Karl Hermann, que era um comerciante rico e que tinha aí um dote de 3.000 florins, que era uma quantia razoável naquela época para a realidade do Hermann, e com essa quantia ele consegue realizar o seu sonho, que era construir uma fábrica de amianto. Ele constrói uma fábrica de amianto e deixa então, né, transita e faz a transição da condição de comerciante para a condição de fabricante, de industrial. Já tem essa outra categoria, onde ele sobe um degrau na escala da sociedade de Praga. E aí, o que é que isso tem a ver com Kafka? Simplesmente, o Hermann coloca o Kafka como diretor da fábrica de amianto. Diretor da fábrica. Ou seja, o Kafka trabalha de manhã na agência de seguros do governo e à tarde na fábrica de amianto do seu pai. Então isso aí realmente para o Kafka, que queria mais tempo para escrever e que já não conseguia esse tempo, né, já não conseguia produzir, trabalhando só na agência do governo, quando ele começa a trabalhar
com o pai na fábrica é um desastre, é a morte em vida para ele. Ele, inclusive, tinha um pensamento, ele entendia de alguma maneira que trabalhar na fábrica poderia ser um benefício para ele. E o autor chega a dizer que ele pode ter pensado isso porque Kafka era muito dado a cultivar ilusões. Né? Por algum motivo ele entendia, ele imaginou que poderia ser bom para ele trabalhar na fábrica com o pai. Talvez por questões financeiras, talvez porque isso pudesse abandonar o emprego no governo e passar a ficar só na fábrica, onde ele teria talvez um pouco mais de tempo, porque a fábrica era da família. Ou seja, o fato é que ele apostou nisso, ele aceitou, topou a proposta do pai e se viu em condições péssimas, terríveis. Por quê? Porque ele nem conseguia ter tempo para se dedicar à escrita, que era o que ele queria por causa da fábrica. Por outro lado, seu pai o cobrava permanentemente a sua dedicação à fábrica, que ele não conseguia dar. Então, nesse momento de conflito, nesse momento de conflagração, de Kafka está numa situação dificílima, né, não sabe lidar com o seu tempo, está vendo sua verdadeira vocação ir por água abaixo, por conta daquela questão do trabalho na fábrica e no escritório de seguros, ele começa a falar em suicídio. Ele começa a falar em só resta saltar pela janela, espera uma oportunidade de saltar pela janela. Ele começa a falar isso. Claro que pode ser da boca para fora. Claro que ele poderia não ter, de fato, essa intenção. Acabou falando isso, né? Criando um drama, né? Colocando algumas questões que, de repente, não estavam, de fato, na sua mente. Era muito muito mais de desabafar. Kafka, às vezes, muito irônico, muito sardônico em alguns aspectos. Pode ser que tenha sido isso. Fato é que, numa das suas conversas com o Max Brod, ele fala sobre isso. Seu grande amigo Max Brod, né? De quem tanto falamos na primeira parte da biografia. Então ele comenta com o Max Brod essa situação. Uma hora dessa eu salto pela janela, não aguento mais isso. E o Max, preocupado com ele, manda uma carta para sua mãe, para Julie, e ela também, para salvaguardar o filho, ela faz um esquema com o filho para que ele não precise ir para a fábrica e que seu pai não perceba. Então ela como aí o instinto materno falando mais alto, ela faz um esquema com Kafka, cria-se uma fraude ali, né? O autor não descreve muito bem como se dá essa fraude, mas fato é que ele diz que essa fraude funciona, que Kafka consegue meio que ludibriar seu pai, deixando de ir à fábrica e se dedicando aí, de alguma maneira, à escrita. Então, essa fase da fábrica de amianto eu acho muito interessante, esse momento tão conflituoso para ele, a ponto de ele falar em suicídio, a ponto do Max ficar preocupado e sua mãe criar um esquema para que ele possa sair da fábrica. Então veja como isso é importante e muitas vezes passa desapercebido em algumas biografias essa questão da fábrica de amianto. Notem bem. O autor aí vai passar adiante e seguir para um outro tema, o tema das relações amorosas. Então a gente já tinha falado um pouco sobre isso lá na primeira parte, falamos até da primeira vez, né, da primeira experiência sexual que o Kafka teve, né, com aquela empregada de uma fábrica de tecidos, me parece, não me lembro bem aqui agora, mas o fato é que ele não gostou muito da experiência, teve aquela questão com aquela jovem, né, muito jovem, a Hedwig Wehler, né, que também nós comentamos anteriormente, então já tinha tido algumas experiências, mas o autor aqui vai entrar na talvez a experiência amorosa talvez mais duradoura do Kafka, né, e que teve talvez um dos maiores impactos na sua vida, apesar que ele vai ter outras ainda, a gente vai tratar sobre elas, mas essa foi particularmente importante. Essa foi a primeira grande relação de Kafka, a primeira grande relação amorosa de Kafka. Estamos falando aqui, obviamente, de Felice Bauer. Felice Bauer, cujo primo era casado com uma irmã de Max Brod e que justamente ela frequentava a casa de Brod a partir desse casamento, e numa dessas oportunidades ela estava na casa de Brod quando o Kafka chegou. E o Kafka não foi, né, devidamente apresentado a ela, apenas a viu e teve das suas feições, né, do seu rosto, teve uma impressão tão dantesca, né, ele teve uma impressão tão negativa do visual da Felice, que ele inclusive imaginou que ela fosse uma criada da casa. Não imaginou que ela fosse uma convidada, achou que ela fosse uma criada da casa. Então, mas passado esse primeiro choque da questão visual, vamos dizer assim, Kafka, claro, nós já vimos isso anteriormente, ele expõe toda a sua dramaticidade. E aquele momento inicial, aquele primeiro contato negativo, não demora a virar uma paixão avassaladora. E eles começam a trocar cartas e Kafka cada vez mais se declarando, aquelas mesmas declarações que nós já tínhamos visto com a Hedwig Wehler, né? aquela certa autoindulgência, né? Porque você me ama, eu tenho seu amor, mas não mereço.
Então essas expressões que nós já tínhamos visto antes, agora isso é levado aí à enésima potência, já que Kafka vê na Felice Bauer alguém que de fato poderia ser, né, aquela pessoa que iria conviver com ele e eventualmente até constituir família com ele. Então, essa primeira relação, ela já esbarra num primeiro processo. Claro que vai ter todos os dramas que a gente já conhece, né? Aquele sentimento que ele às vezes tem, não, vamos acabar com tudo. Então, são constantemente, são juras de amor eterno seguidas por rompimentos definitivos. É assim que eu resumiria essa fase aí de animosidade e de conhecimento, né? de primeira interação entre a Felice Bauer e o Franz Kafka. Então eles têm essa coisa de amor eterno e rompimento definitivo. Muito mais por parte do Kafka. A Felice, ela é uma mulher razoavelmente sensata, ela é uma mulher de pés no chão, como o autor o Lemer comenta aqui. Ela é filha de uma família modesta, então inclusive ela tem que trabalhar para ajudar nas despesas da casa, então isso faz dela uma pessoa muito com o pé no chão. E já Kafka é aquela coisa, né? Aquele drama, aquele homem, né, que se vê como um grande escritor, que tem de si uma ideia assim, diferente. Então tudo isso vai chocar, né, com a visão da Felice, que muitas vezes trata o Kafka com desprezo, com certo distanciamento, né, o que deixa ele ainda mais enlouquecido. Né? Mas um dos aspectos que mais cria conflito entre os dois é porque Kafka quer ter em Felice uma audiência para o seu talento enquanto escritor. Então ele quer discutir com Felice as questões da literatura, as dificuldades do ato de produzir literatura, e ela não tem, esse não é um tema que apaixona ela, esse não é um tema com o qual ela tem interesse. Apesar disso, ele chega a fazer, logo nesse início desse relacionamento, ele escreve nos seus textos conhecidos também, que ele consegue publicar, a época ainda da sua vida, né, uma vez que alguns dos seus textos são publicados pós-mortem, mas esse particularmente ele consegue publicar, que chama-se O Veredito. A gente até vai falar mais na frente dele. Ele foi escrito já nesse momento que, até o autor, a gente vai voltar a esse tema, mas eu só adiantando aqui, o autor fala que essa relação, de certa maneira, foi muito conflituosa, foi muito negativa em vários aspectos, mas por outro, para a criatividade do Kafka foi muito importante, tanto que ele produz muito nessa época. Inclusive ele produz esse texto, O Veredito, em apenas uma noite, de 10 horas da noite até 6 horas da manhã, de uma vez só, numa sentada, ele faz esse texto, e esse vai ser publicado, chama-se O Veredito, e é um dos primeiros textos de Kafka a ser publicados, e ele dedica esse texto, por mais que ele esteja apenas no primeiro contato, né, começando essa relação com a Felice Bauer, mas ele já dedica esse texto a FB, nada menos que Felice Bauer. Então ele tem essa conotação, né, esse desejo de ter em Felice essa interlocutora e não consegue. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante destacar aqui, desses conflitos entre eles. Além dele dedicar o veredito a ela, ele manda textos para ela. Então, por exemplo, o Foguista, né, que é um texto que às vezes é publicado em separado, mas que na verdade é o primeiro capítulo do seu grande romance também completo, que é o Desaparecido, né, também, ou a América, também chamado A América. Então ele escreve o Foguista e manda também para Felice, querendo ouvir os comentários dela, e obviamente não encontra ali, né, ou encontra ouvidos moucos para seu desejo aí de críticas e de comentários sobre aquela situação. Bom, nesse meio tempo, ainda se relacionando com a Felice Bauer, entra uma outra mulher na vida do Kafka, que é a Gretchen Bloch. Gretchen Bloch é uma amiga de Felice Bauer, que acaba conhecendo, né, ouvindo falar do Kafka pela própria amiga, imagino eu. Isso não se entra em detalhe, mas o fato é que ela começa a se corresponder com Kafka, começa a mandar cartas para Kafka querendo conhecê-lo. E Kafka, no momento, ele fica meio receoso no início, ele fica meio sem nem saber como lidar com aquilo, mas acaba aceitando essas propostas, esse diálogo com a Gretchen, e acaba cortejando a Gretchen, né? Mesmo estando em relacionamento com a Felice Bauer, que era amiga da Gretchen. Então ele acaba tendo esse cortejamento, acaba fazendo essa corte a Gretchen, e a Gretchen não o corresponde. Esse é o ponto fundamental. A Gretchen não corresponde a essas investidas dele. E tanto faz que acaba acontecendo o seguinte: a Felice Bauer e a Gretchen Bloch montam uma arapuca para o Kafka. Marca-se um encontro da Gretchen com ele. Ele vai a esse encontro. Quando ele lá chega, estão a Felice e a Gretchen. E denunciam, justamente colocam a prova, né, jogam na cara dele, que ele está sendo infiel a Felice Bauer. Então ali, imagina-se que haverá o rompimento definitivo. O rompimento de uma única vez. E na verdade isso acaba não acontecendo.
Algum tempo depois, eles voltam a se encontrar, Felice Bauer e Franz Kafka, e falam, inclusive, dão até um passo adiante, falam, inclusive, em casamento. Começam a falar em casamento, mas, ao mesmo tempo, esse retorno, retorna-se o amor, retorna-se as ideias de casamento, mas, por outro lado, retorna-se o drama. As mesmas brigas, as mesmas decepções, os mesmos conflitos. Então, Kafka não consegue encontrar aí essa paz que ele gostaria. Mas, ao lado desse retorno, né, após esse quase rompimento, aí, depois desse flagra que agrede a felicidade nele, mas que ele volta a ter o contato com a Felice Bauer, um outro aspecto acaba emergindo na vida do Kafka, um aspecto, inclusive, que vai se perdurar a partir daí, que é a sua doença. Né? Kafka começa, ele numa das suas correspondências da Felice Bauer, fala que ele, por 10 minutos, tossiu sem parar, inclusive tossindo sangue, durante 10 minutos. Então ele sente que alguma coisa está realmente errada. E ele vai ter o diagnóstico de tuberculose. E ele próprio já prefigura, né? ele já antevê, que ele fala assim, não recuperarei mais minha saúde. Ele, por algum motivo, né, de alguma maneira, ele percebe que aquela doença não é só uma doença que ele vai ir para uma casa de repouso, que ele vai tomar um remédio, que vai fazer um tratamento e vai se recuperar. Ele sente que aquela doença, de fato, veio para ficar e veio para tomar conta do seu corpo. Diante disso, inclusive, a Felice Bauer vai ao encontro de Kafka, né, por conta dessa situação, desse estado de saúde dele, precário. Ela vai ao encontro dele, uma última vez, um derradeiro encontro, e a partir desse encontro eles se separam efetivamente. Não há mais registro da Felice Bauer, né, após esse momento ali, em 1917, onde o Kafka tem um agravamento da sua doença. Ela vai até ele para vê-lo, né, diante desse quadro, e após essa última visita, perdemos o contato com a Felice Bauer. Ela só vai reaparecer em 1956. Né? A gente depois fica sabendo que ela casou, que ela se mudou para os Estados Unidos e tudo mais. E em 1956, ela entra em contato com a editora e vende o acervo de cartas que ela tinha, inclusive não só as cartas dela para o Kafka, né, a correspondência entre os dois, mas também as cartas que a Gretchen Bloch, a sua amiga, deixou com ela. Então ela vende toda essa correspondência, a editora publica, e nós aí temos um contato com o Kafka, né, com um lado de Kafka que até então não conhecíamos, esse lado, dessa relação tão conflituosa com a Felice Bauer, que mais à frente vamos ver que foi uma relação que também gerou muita produção para o Kafka também. Seguindo adiante, o autor, né, o Lemaitre, vai entrar numa fase meio obscura da vida do Kafka, que é justamente essa fase a partir de 2017. Esse agravamento da doença dele, esse rompimento com a Felice Bauer. Então, aqueles diários, aqueles escritos que o Kafka vem mantendo, eles assumem uma imagem um pouco diferente. Eles começam a ser menos esboços de textos ou ideias criativas, né, frases que iam levar a contos, que era o que até então a gente via no diário, e para ser cada vez mais reflexões filosóficas, né, devaneios religiosos, aforismos, ou seja, toda uma produção que pode ser vista, inclusive, como um capítulo à parte na produção do Kafka, da produção ficcional do Kafka. Então é como se a gente pudesse colocar o Carta ao Pai como sendo uma coisa mais biográfica, mais visceral, mais Kafka mesmo, como pessoa. Toda a sua produção de ficção, o Processo, o Castelo, a Metamorfose e tudo mais que nós conhecemos. E esse terceiro bloco, vamos dizer assim, que são esses aforismos, essas reflexões filosóficas, muitas delas influenciadas pelo Søren Kierkegaard, né, aquele filósofo que nós já tínhamos comentado, o filósofo da angústia, o filósofo da melancolia. Então, ele também tinha um aspecto religioso muito forte, o Kierkegaard. Então, isso vai se refletir nessas reflexões que passam a compor o Diário do Kafka a partir de 1917. Então, esse foi um ponto que também o autor fez questão de mencionar aqui. Seguimos aí para um novo encontro. Novamente, após esse trauma todo com a Felice Bauer, né, toda essa situação, temos aí uma nova situação, uma outra pessoa que surge na vida do Kafka. Como eu disse, a partir de 2017, a saúde do Kafka começa a ficar bem debilitada. Ele começa a ficar, ou melhor, a sua saúde começa a ficar bem debilitada. Ele começa a frequentar muitos sanatórios, muitas casas de repouso, né? Sanatórios aqui entendendo não como sanatórios com relação à questão de doentes mentais ou qualquer tipo de como hoje a gente, né, imagina. Mas sanatórios como assim, casa de repouso, onde você vai para se curar. Né? Lugares que você vai para se curar, normalmente são casas de repouso, lugares mais distantes, no campo. Então ele começa a frequentar
nessas casas de repouso, esses sanatórios, buscando a melhora da sua condição de saúde. E numa dessas casas de repouso, ele encontra uma jovem chamada Julie Vorizek, né? Alguma coisa assim, Vorizek. Inclusive, eles começam a conversar. Eles estão na mesma casa, no mesmo sanatório, começa a conversar entre eles e ele acaba descobrindo que a melhor amiga da Julie é uma ouvinte assídua das palestras do seu grande amigo Max Brod. Então você vê como a coisa é pequena ali, a cidade, né? A Praga, todo mundo meio que se conhece. Da mesma forma, ele começa a ter então esse encantamento, esse diálogo, essas conversas com a Julie. E a Julie vai reaparecer, nós estamos aí em 1917, ela vai reaparecer em 1919, né, os registros a respeito da Julie. E aí temos uma longa carta que o Kafka escreve para a irmã da Julie, dizendo: olha, somos almas gêmeas, nunca conheci duas pessoas que se dessem tão bem, que fossem tão, né, que se casassem tão bem. E aí já se começa a fazer alguns planos, né? Kafka começa a ter algumas esperanças de finalmente ter uma relação com a Julie. Então, da mesma forma, ele tem um grande impeditivo, né? Um grande impedimento nessa relação com a Julie. Seu pai, Hermann. Por quê? Porque a Julie, ela é filha de um modesto sapateiro, né? Um sapateiro, e seu pai, Hermann, muito orgulhoso, né, da sua nova condição, inclusive da sua condição econômica, não aceita que o filho case, né, nem cogita que o filho case com a filha de um sapateiro. Então isso já é um grande problema. Só que eles vão ter um outro problema, que é, novamente, as crises de tuberculose que o Kafka volta a sentir. Então ele volta a sentir, vai para um sanatório, aí esqueci até de trazer o nome do lugar aqui, que é Schlesien, me parece que é assim que se pronuncia, Schlesien, e nesse sanatório, nesse local, ele escreve a famosa carta ao pai. Então, fiz questão de mencionar isso, fiz questão de pontuar isso aqui. Em 2019, apesar desse contato com a Julie, dessa expressão que o Kafka tem, de que a Julie era realmente uma pessoa que ele tinha um desejo de ficar junto, ainda assim, ele vai ter, de um lado, seu pai, que não aceita que ele case com a filha de um sapateiro, e do outro, sua saúde cada vez mais debilitada. Então, essa junção de desastres pessoais e faz com que ele, durante esse repouso, em Schlesien, ele vai escrever sua famosa carta ao pai. E dentre tantas coisas dessa carta, né, dentre tantas confissões, tantas revelações viscerais nessa carta, ele comenta dessas duas tentativas que ele teve de vida amorosa, a Felice Bauer e a Julie. E ele fala que com a segunda, com a Julie, ele tinha até mais esperanças de que desse certo. Então, seguimos adiante, já temos aí Felice Bauer, a Julie Vorizek, se não me engano. Temos aí Carta ao Pai, a escrita de Carta ao Pai. Então é sempre bom a gente ver, né, esses textos clássicos, em que contexto eles foram escritos, né, em que momento eles foram escritos, em qual era o estado de espírito desses autores. Então a gente tem aqui o momento muito específico em que Carta ao Pai foi escrita, né, nesse momento de conflito aí do Kafka. Uma coisa que o autor menciona aí, é o que a gente tocou rapidamente né, de maneira anterior, era essa relação entre a vida amorosa e a vida produtiva, a vida de escritor do Kafka. Esses dois elementos são muito imbricados, são muito juntos e se interferem entre si. Então, por exemplo, ele menciona que esse contato que ele teve com a Felice, esse relacionamento que ele teve com a Felice Bauer, apesar desses conflitos todos, foi um momento de muita produção para o Kafka. Então, 1913 foi um ano que ele produziu muito. Ele produziu, como eu disse, o Veredito, dedicando esse texto a ela, escrevendo aí de 10 da noite até 6 da manhã, né, de uma sentada só, escreveu um texto inteiro. E ele que sempre teve tantas dificuldades para escrever, né, então escreve esse texto todo, dedica a Felice Bauer, escreve o Foguista, né, ele, inclusive, não só o fato de ele escrever o Foguista como primeiro capítulo, mas simplesmente o fato de ele estruturar o que seria esse grande romance, O Desaparecido, né, também chamado de América, o que seria esse grande romance, só o fato de ele estruturar um romance nessas proporções, já dava ideia de quanto ele estava se sentindo produtivo, de quanto ele estava se sentindo criativo, né, a ponto de escrever já de cara o primeiro capítulo. Então ele está vivendo aí um momento muito fulgurante da sua produtividade literária nesse 1913, por conta também desse contato com a Felice Bauer. Mas em 2014, a coisa já começa a dar uma mudança, já começa a dar uma mudada de hábito, já começa a dar uma diminuída nesse ímpeto de escrever que ele tem, 1914, no ano seguinte. Mesmo assim, o Kurt Wolff, que é o editor que comprou
a editora anterior do Haworth, né, a gente já falou isso na primeira parte, aquela pessoa que eles conheceram lá em Leipzig, né, na viagem para a Alemanha, que o Max Brod apresenta ao Kafka, se torna o primeiro editor do Kafka. Então o Kurt Wolff compra a editora dele, e o Kurt, né, tá querendo muito publicar um novo livro depois do Contemplações. Ele quer muito publicar um novo livro de Kafka. E Kafka, pressionado, ele oferece a seguinte situação. Ele quer que seja publicado num único volume o Veredito, o Foguista e a Metamorfose, que é um texto que ele também está trabalhando nessa fase lá com a Felice Bauer, chega a mandar para a Felice Bauer provas aí iniciais, os primeiros rascunhos de Metamorfose. Então ele quer fazer uma publicação com esses 3 textos, a qual ele quer chamar de filhos, porque ele entende que essas obras têm uma imbricação, têm uma origem comum, então ele quer chamar essa coleção de filhos. Mas aí tem um aspecto interessante também que o Lemaitre levanta, pouco usual, que é o papel, né, o trabalho que Kafka tinha não só na escrita dos textos, mas o seu envolvimento no processo editorial. Então ele faz menção aqui de como Kafka se irritava muitas vezes com as provas que vinham das publicações, né? Ele mandava os textos e vinham as provas que seriam publicadas, né? A prova seria assim uma primeira versão do que seria o texto a ser publicado, e as provas tinham erros, ele pedia para fazer uma alteração, acabava vindo as provas, não estava aquela alteração, então isso era uma coisa que irritava muito. Então esse trabalho de escritor, o Lemaitre fez muita questão de frisar aqui, não se esgotava apenas na escrita, escrever o texto e mandar para o editor, não. Tinha muitas idas e vindas, inclusive um aspecto interessante, as gravuras. O Kafka ele tinha que aprovar as gravuras, né, que ilustravam seus textos, e também a gravura que ele recebeu para ilustrar O Foguista, que é uma história que se passa nos Estados Unidos, na América. Ele não gostou daquela gravura, ele já queria uma outra gravura. Então esse aspecto, para além do escritor, né, aquele dedicado, aquele preocupado também com outros aspectos do livro em si, da publicação em si, o Lemaitre faz questão de mencionar aqui. O papel de Kafka não era só de escritor, mas ainda assim trabalhar esses outros aspectos. Aspectos a gente sabe que tem uma crueldade muito grande com relação à metamorfose, né? A gente vai falar mais à frente. A metamorfose, o Kafka se recusa totalmente, peremptoriamente, a que haja qualquer tipo de representação visual do inseto a que ele se refere, né? O Gregor Samsa, quando se transforma no inseto, que inseto é esse? Como é esse inseto? Como é que ele parece? Então, a primeira capa que vem, a primeira tentativa que se vem dessa publicação, vem com essa capa do inseto que ele rejeita de imediato. Esse inseto nunca deve aparecer, nem de longe. Então, para mostrar como a questão das gravuras, das capas, das questões editoriais interessavam bastante ao Kafka. E aí chegamos num dos meus momentos favoritos aqui. Foi uma das grandes surpresas que eu tive lendo essa biografia. Não sabia desse encontro, não tinha ideia desse encontro. Fiquei muito feliz ao saber que um autor que foi tão recentemente importante para mim, né, que eu recuperei, que eu acabei mergulhando na vida desse autor por conta de um outro vídeo aqui no texto, volta agora com Kafka. Nada mais, nada menos do que Robert Musil vai procurar Kafka, encontra-se com Kafka, nessa fase aí de 1914. Robert Musil, o mesmo Robert Musil que ele escreveu aqui, que já tinha escrito, quando ele vai procurar Kafka, em 1914, ele já tinha escrito aqui em 1906, esse Jovem Torres, que nós detalhamos no nosso Vale a Resenha. Então, se você quer conhecer mais desse livro aqui, é um livro muito interessante, muito profundo, muito cheio de reflexões, muito cheio de conflitos existenciais, dá uma olhadinha lá no nosso tanto Vale a Resenha, a gente fez um Vale a Resenha também, que é a apresentação do livro, né, um vídeo específico, único, apresentando esse texto. Mas, se você quer mergulhar de fato, vai Na Lupa do Lippe sobre o Jovem Torres, aqui no nosso canal. Então, o autor de Jovem Torres, o autor de O Homem Sem Qualidades, que é sua grande obra, sua obra monumental de mais de 1.700 páginas, que ele vai publicar depois, né? Vai publicar em 1930 o primeiro volume. Essa grande figura, esse inclusive, relembrado também aqui de novo no canal, mais uma coincidência, nós fizemos um Vale a Resenha de um livro de Ítalo Calvino, chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio, está aqui no nosso canal, e ali também o Calvino fala muito do Robert Musil, né? Fala muito das suas características, do fato de ser engenheiro, do fato de não concluir suas grandes obras, né? Compara aí com Marcel Proust. Então, muito interessante essa coincidência de termos visto o Jovem Torres. A gente viu o Robert Musil no Jovem Torres, a gente viu o Robert Musil no Ítalo Calvino, no 6 Propostas para o Novo Milênio, e agora com Kafka a gente reencontra o Torres. Então, em 1914, o Robert Musil era editor de uma revista e queria publicar um texto inédito de Kafka. Ele, o próprio Musil, já tinha escrito uma resenha sobre Contemplações,
e sobre o Foguista, né, sobre esses dois textos que a Kafka já tinha publicado. Então ele queria publicar algo novo de Kafka, ele sentia que Kafka era um autor promissor. Ele queria publicar algo novo, só que o Kafka disse que não tem nada para publicar. O Kafka disse que naquele momento que ele vai em busca, né, de um texto novo do Kafka, o Kafka disse que naquele momento ele não tem nada a ser publicado. Então essa parceria entre eles não acontece de cara. Né? Então o vai a esse encontro e tal, diz que Kafka não tem nada em condição de publicar. Só que o que acontece? Ele, no final, no outono de 1914, o Kafka melhora um pouco a sua saúde. Então ele diz assim, não, agora eu vou, de fato, agora eu vou mergulhar na produção. E ele tira 2 semanas de folga lá do trabalho. E ele vai tirar essas 2 semanas com um propósito, com um objetivo, que é concluir seu outro grande texto, seu outro grande romance que ele já vinha trabalhando, O Processo. Exatamente esse aqui que a gente vai trabalhar muito a partir da semana que vem. Então ele tirou essas 2 semanas exclusivamente para finalizar o seu romance, O Processo. Só que as coisas não saem como ele pensava. Apesar de que ele produz, na verdade, nesse período, ele vai produzir o último capítulo. O capítulo final já tinha produzido O Foguista, que é o capítulo inicial de O Desaparecido, esse grande romance que ele pretendia fazer. E ele vai, nessas 2 semanas, ele vai produzir o capítulo final do O Desaparecido, desse romance dele. Então ele produz o primeiro e o último. E ele vai produzir também um outro texto muito especial, muito diferente de tudo que ele tinha feito até então, e tudo que ele fez. É um texto muito especial, muito específico dentro da bibliografia de Franz Kafka, que chama-se Na Colônia Penal. Esse texto eu não conheço, e cada vez que eu leio isso, quando eu li aqui na biografia, eu fiquei super empolgado, super interessado em ler o quanto antes esse texto. Até por um outro detalhe que a gente vai chegar mais na frente, para mostrar a dramaticidade, o impacto que esse texto tem na colônia penal. Vou tomar só uma aguinha aqui para umedecer a garganta. Então, depois dessas 2 semanas, onde Kafka não consegue escrever, né, não consegue finalizar o seu processo, mas, por outro lado, produz esses 2 textos significativos, né, o capítulo final de Desaparecido e também esse Na Colônia Penal, ele percebe que ele nasceu. Se ele não vai produzir mais coisas novas, se ele não vai produzir coisas novas, ele tem que, né, pelo menos, dar algum destino para o que ele já tem mais ou menos encaminhado ali. Por exemplo, como o caso de Metamorfose, que já estava um texto bastante amadurecido para publicação. Então, quando o Musil volta a procurar de novo o Kafka, ele já tinha procurado antes, e o Kafka disse que não tenho nada para oferecer, não tenho nada que vale a pena, né, que tenha na qualidade de ser de fato publicado. Quando o Musil novamente volta, ele diz, tudo bem, então depois a gente volta a se contactar e quem sabe mais na frente você tem alguma coisa. Ele volta a falar com o Kafka, só que dessa vez o Kafka com isso na cabeça, né, diz, já que eu não estou conseguindo produzir, pelo menos deixa eu encaminhar o que eu já tenho aqui na mala, o que eu já tenho aí engatilhado. Ele faz exatamente isso. Ele oferece para o Robert Musil publicar nada mais nada menos do que A Metamorfose, um dos grandes clássicos, um dos textos clássicos do Kafka. Bom, o que acontece? Infelizmente, a parceria não dá certo, porque a editora do Musil, ele quer reduzir em pelo menos 1/3 a história da Metamorfose. Então, Kafka, obviamente, não aceita, sob nenhuma hipótese, essa possibilidade de ter aí o seu texto clássico, A Metamorfose, reduzido aí em 1/3. E aí, obviamente, nesse momento se encerra a possível parceria que haveria aí entre esses 2 grandes mestres, Franz Kafka e Robert Musil. Kafka então faz o quê? Entrega ao seu grande e fiel amigo Max Brod o texto A Metamorfose e pede para que Brod consiga a sua publicação. Obviamente, seu grande amigo, muitos contatos, muitas conexões, o Brod consegue um editor e o editor, de fato, publica o A Metamorfose numa revista. Ele consegue a publicação do texto na íntegra da Metamorfose numa revista. Mas algo melhor ainda acontece. O editor dessa revista que publica esse texto, ele diz que quer publicar o texto do Kafka como livro. Como livro, quer publicar rápido. Tem que publicar rápido esse texto. Aí a pergunta vem, por que publicar rápido? Por que essa agonia? Por que publicar tão rápido assim? Porque ele quer colocar, e aí teria que ser na condição de livro, ele quer colocar esse livro, esse texto, A Metamorfose, dentro da sua coleção de livros da editora, para concorrer ao prêmio Fontaine, que é um prêmio de melhor romancista moderno. Ele acha que o Kafka pode concorrer a esse prêmio.
o Kafka ele fica, obviamente, exultante, né? Saber que seu texto está sendo considerado para concorrer ao título de melhor romance moderno, mais ou menos. É bom e mal ao mesmo tempo. Porque, veja só, qual a ideia do editor? Ele, na verdade, ele já sabe que quem vai ganhar esse prêmio é um milionário que escreveu um texto, que vai escrever, na verdade, né? O prêmio seria para os livros novos, tanto que o Kafka ele tem que publicar o livro do Kafka. Esse grande milionário, ele vai escrever um livro sobre Napoleão. E todo mundo do prêmio já sabe que quem vai receber esse prêmio é ele, é esse milionário. Só que o prêmio, além da distinção, além do nome, além de toda a fama que o prêmio traz, o prêmio tem um valor também simbólico, tem um valor também financeiro, simbólico não, muito longe de ser simbólico. Ele tem um valor financeiro de 800 marcos, uma pequena fortuna. Só que, como o próprio editor fala, poxa, como é que você vai dar um prêmio milionário para alguém que já é milionário? Então o próprio editor e o próprio milionário, o que vai ganhar na teoria, né, pelo menos para o público, o que vai ganhar o prêmio, eles consideram Kafka um verdadeiro escritor digno desse prêmio. Então ele oferece a dar a Kafka o prêmio em dinheiro. Ele não vai aparecer como ganhador do prêmio. Esse é o ponto fundamental. Kafka não apareceria como ganhador do prêmio, mas eles dariam o prêmio em dinheiro para Kafka. Kafka, de início, fica enojado com a proposta. Imagine um escritor que tudo que quer é ter o seu nome reconhecido, ter o seu talento reconhecido, num momento como esse, onde tanto o editor quanto o ganhador se veem que ele é mais digno, ele não pode receber o prêmio. Então ele fica numa encruzilhada, porém, 800 marcos são 800 marcos. Como eu disse, uma pequena fortuna. E Kafka aceita receber, mesmo não tendo nenhuma menção a seu nome nesse prêmio Fontaine. Então isso é outra passagem muito interessante que nós encontramos aqui. Bom, mas tem um aspecto aí, né? Voltando aí à publicação do A Metamorfose, e eu queria chamar a atenção, porque aquela coisa das decisões editoriais, como a gente tinha comentado anteriormente, ele também se debruça aqui, então essa publicação da Metamorfose é bastante tumultuada, inclusive, além da questão dos caracteres, né, ele chama a atenção para os caracteres que foram escolhidos para o texto da Metamorfose. Além disso, vem o famoso caso do desenho do inseto. Ele não aceita, em nenhuma hipótese, que haja desenho desse inseto. Então, fiz questão de mencionar aqui, Kafka quer que o inseto fique apenas na mente de cada leitor. Ele não quer nenhuma representação visual do inseto. Então, quando se fala isso hoje em dia, né, quando às vezes a gente vê algumas edições de A Metamorfose lá com a barata na capa e tudo mais, isso vai totalmente contra as orientações expressas de Kafka, que não queriam nenhuma representação visual do que seria o inseto em que se transforma nosso querido Gregor Samsa, depois de acordar de sonhos intranquilos, ou de sono intranquilo. Né? Então vamos lá. Seguindo adiante, um aspecto é certo. Naquele momento, Kafka não tinha limitações, né, preocupações financeiras, devido ao prêmio de 800 marcos que ele tinha ganho. Então ele próprio pensa em fazer uma nova publicação, dessa vez juntando A Metamorfose com o Veredito. E seria uma publicação com o nome de Punições. Ele mesmo faria essa publicação, já que ele não tinha mais aquela preocupação de ter que publicar de qualquer jeito por causa da questão do dinheiro, já que ele tinha recebido aí esse prêmio poupudo de 800 marcos. Mas, além disso, ele, por um lado, está satisfeito, por um lado, ele tem essa possibilidade de publicar, faz essa publicação conjunta, mas, por outro, tem algo que o incomoda profundamente, que é a sua insatisfação com o texto de O Processo. Aquele início de O Processo, que ele já tinha começado a escrever, que ele queria tentar terminar naquelas 2 semanas que ele tirou de férias, que ele não conseguiu, ele não consegue se sentir satisfeito com o começo de O Processo. E ele descreve essa sensação dizendo que esse começo lhe dá dor de cabeças e é hediondo. Então, olha novamente, isso é uma coisa que a gente já havia visto anteriormente da questão de Kafka, né? Essa visão negativa que ele tinha do seu trabalho, essa depreciação que ele tinha do seu trabalho, nada estava bom, nada estava na qualidade suficiente para ser publicado. Então aqui novamente temos isso com um processo que se tornará das suas grandes obras e uma das grandes obras da literatura mundial. Né? Entre 1916 e 1917, aí, esse texto do Lemaire ele tem isso, né? Ele vai e volta, em alguns casos ele não tem uma linha cronológica tão linear. Né? então ele vai lá na frente, depois volta. Então, voltando aqui nos próximos capítulos, ele volta a falar da questão da doença do Kafka e da volta nessas casas de repouso, essa ida deles para sanatórios, para, né, tentar melhorar a sua saúde.
Então, normalmente ele vai aqui, ele tem uma indicação de uma casa pela sua irmã Otla, numa zona rural. Ele vai ficar nessa casa entre 2016 e 2017, e nessa casa ele produz muitos textos curtos, que vão acabar sendo coletados, vão ser agregados numa publicação que só vai acontecer em 1920, chamado Um Médico Rural. Mas é interessante notar que esse material alguns desses materiais, desses textos curtos que vão entregar essa coleção, se deram aí nessa casa, nessa zona rural, onde Kafka tenta novamente passar um tempo para recuperar sua saúde, melhorar sua saúde, né, pela questão da tuberculose. Enquanto essa publicação, essa produção literária do Kafka tem essas idas e vindas, né, hora ele consegue produzir, hora não consegue. Então 2013 é um ano muito bom, 2014 já não é tanto, e assim por diante. Né, esse período que ele passa nessa zona rural, ele consegue produzir algumas coisas. Mas enquanto essa produção literária essa produção literária é errática, tem um aspecto também, um novo aspecto, né, um novo talento do Kafka, que o autor, que o Gerhard Georg Lemaitre, ele faz questão de destacar aqui. Nós já tínhamos visto esse talento do Kafka, esse talento oculto do Kafka, que era de desenhar, né, que a gente destacou na primeira parte da biografia. Um outro talento que ele tem, que não é tão conhecido, é o talento de orador, de leitor dos seus próprios textos. Kafka faz muitas leituras públicas. Serão leituras públicas para familiares, para amigos, mas o seu grande amigo Max Brod também consegue para ele, né, dar uma ajudinha, dar uma forcinha. Ele recebeu uns convites para fazer leituras públicas em livrarias, em eventos literários. Então o Kafka faz isso de uma maneira brilhante. Ele é, de fato, um orador muito impressionante. Tanto que vários relatos de pessoas que tiveram nessas leituras públicas 20 anos depois, né, conseguem se lembrar exatamente a sensação que tiveram na leitura do Kafka. Então ele de fato é um leitor muito bom, ele expressa muito bem, usa muito bem a sua voz para expressar o que ele quer passar nos seus textos. Mas um outro aspecto, além disso, é que esses textos são tão fortes, são tão impactantes, e que ele numa dessas leituras, exclusivamente, e aí que tá, por isso eu quero tanto ler esse texto, uma dessas leituras ele faz na colônia penal. E esse texto é tão impactante, essa leitura que ele faz é tão dramática, que várias senhoras se levantam da sala e saem da sala, né, porque não aguentam aquelas descrições. E as que ficam, algumas delas, inclusive, desmaiam durante a leitura. Então esse é o impacto, né, não só desse grande texto, mas também da forma como Kafka consegue, né, usando sua voz, impor, né, colocar a emoção necessária para impressionar ainda mais seus ouvintes. Então esse é um outro grande talento do Kafka, que é essa leitura pública que ele faz dos seus textos. O que ele não gostava é que outras pessoas fizessem leituras dos seus textos. Isso é um ponto que o autor deixa bem claro. Finalmente, vamos voltar aqui a mais uma relação amorosa de Kafka. Então, vemos que Kafka tem algumas relações amorosas bem significativas, né? Já vimos a Felice Bauer, já vimos a Julie também. Temos agora uma outra situação com a Milena Josenka, né? Que é uma jovem tcheca que acaba se correspondendo com Kafka, né? Numa dessas suas paradas aí em sanatórios e tudo mais, nessas casas de repouso, ela acaba se correspondendo com essa Milena, ele acaba recebendo cartas dessa Milena com o seguinte pedido: se ele autorizaria que ela traduzisse algumas de suas publicações em alemão para o tcheco. Né? Ela quer fazer essas traduções, ela obviamente domina a língua tcheca e quer fazer essas traduções. E Kafka fica encantado com isso, inclusive com esse interesse dela e com a questão dela falar tcheco. Inclusive ele pede que ela, nas correspondências, até então ela falava com ele em alemão, ele pede que nas correspondências ela use o tcheco, porque ele entende o tcheco. Não vamos esquecer que lá na primeira parte da biografia nós vimos que Kafka, lá no liceu, teve aulas de tcheco, aulas que não eram obrigatórias, mas que ele escolheu, né, eram optativas, e que ele escolheu ter aulas de tcheco, da língua tcheca. Então ele consegue entender a língua tcheca, apesar de se expressar sempre em alemão. Então ele pede que ela fale em tcheco com ele, né, que os dois possam se comunicar também nessa língua. Então ele fica também novamente encantado pela Milena Josenka. Milena Josenka, que é uma figura bastante peculiar. Uma filha de uma família tradicional, ela é filha de uma família tradicional, mas muito rebelde, e acaba, né, desgostando aí seu pai. Ela acaba tendo uma relação com um jovem literato também, um cara, né, das artes. Seu pai não aceita essa relação, coloca ela no sanatório, ela foge do sanatório, acaba casando com esse jovem artista, né, esse jovem